So we'll have this webinar will be recorded. I don't know if the recording has started, Arthur. Yes. So we will be able to share it afterwards with the participants. So yes, the first 45 minutes of this webinar will be in English, and then the next 45 minutes will be in Portuguese. So you're welcome to stay for that one or leave if you don't understand Portuguese. And then we will have a couple of presentations, so you can feel free to use the chat to post your questions while the presentations are ongoing. And we'll have hopefully a couple of minutes at the end to have a discussion and address some of your questions as well. Yeah, so then I think today is we're here to launch our Cerrado Citizen Manifest. So I think we will repost the document in the chat for you to see, but it's really been a product of collaboration among us volunteers with Wervel, and yeah, many other people. So it's really sort of a citizen product. Maybe I should have also just started with introducing myself. So I'm Anneleen Vos. I'm a volunteer for Wervel, along with some others who are on this call who have worked on this manifest and on the process. And so I will introduce the other speakers in a bit. Just also want to say that so far we are definitely inviting everyone, if you haven't done yet, to still sign up to our manifest as well. We have already over 200 people that signed up, and I think about 20, 30 organizations. But yeah, we definitely welcome more. And so we are launching this today because it's quite a crucial time. Tomorrow is the 30-year anniversary of the Mercosur. And there is actually a presidential summit as well taking place. So it's a timely date for us to launch this on the evening before. So we'll have on the agenda, as you see, for the first part in English, we'll start with a presentation from Carlos Klink, who is in the Department of Ecology of the Universidade de Brasilia. And he's working on the Cerrado initiative. He has a PhD in ecology from Harvard University and over 20 years of experience working with land use, climate change, and climate finance. He will unfortunately have to leave at 5:15, so we won't be there for the discussion, but we can also address questions to him afterwards. Then we will have a presentation by Sebastian Snoek. He's a campaigner with Greenpeace, focusing on forest protection and sustainable agriculture, who will sort of introduce us to the trade agreement itself and the key challenges that we face at the moment. And then Louise Amon, another Wervel volunteer and also the lead author of the manifest. She will sort of present the manifest, the content, the process we have gone through in a couple of minutes. And then finally, we have Kathleen van Brint. She is a member of the European Parliament within the group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats. She's also a member of the Committee on International Trade and of the Delegation for Relations with the Mercosur. Unfortunately, she's excused today because she had an important meeting with the Trade Committee that is taking place right now. But we have a video that gives her sort of key points that we will show you. Yeah, and then we'll have some time for Q&A and a discussion. So with that, I think I will hand it over to Carlos if he's joined in the meantime. I don't know. Yeah, thank you, Anneleen. I'm here, but my name appears as Arthur Follebon. Oh yeah, we have a technical issue with that. You can change it, or maybe we can change. The host can maybe also change it. No, please. Just make sure that people know it's Carlos and not Arthur. Okay? Definitely, yes. So over to you, Carlos. You will have 5 minutes. Thank you, Anneleen, and Luke and Luis for the conversation and for the moment. It's a very important moment. How do I move these slides? You do that for me? Yes, Luz is sharing, another volunteer is sharing the slides. So if you say next slide, she will move them. Yeah, please, next slide. Then. The idea we are having, first of all, I really can't stay because I'm in the middle of a seminar for graduate students all over Brazil. And it was a coincidence, but anyway,
Glad to be here to share some visions and ideas about the Cerrado. What is the idea here for this particular slide is to as a context to make sure that Brazil has done quite a lot in the recent past, at least till 1217, in terms of conservation and production in agriculture, both in public areas and the private areas. Here I just put some numbers: protected areas, indigenous lands, reduced deforestation, environmental funds that were created in the public arena, reduction of greenhouse gases in Brazil over 40%. So the point here is, well, from the public policy side, it's doable. We can do that. And the Cerrado comes into this context. Also from the private side, if you look at what happened in Brazil, not only the Cerrado, but mostly in the Cerrado, is growth of agriculture. In the past, it was mostly based on expansion, more land. And more recently, it's changing into gains in productivity. That's been very important for Brazil. An increased participation in financial mechanisms and movements of private finance. Green bonds, for instance, this is just an example just being released. How much Brazilian ag sector mostly, other sectors as well, were able to capture private money that's related to green type of business, 6.9 billion reais in green bonds by 2018, and a recent study putting it for the next 10 years, 692 billion reais that could be mobilized towards green type of growth. And governance and agricultural supply chains. There's this new one that's been launched today, the Cerrado Citizen Manifest, but there is already a participation, civil society plus private sector, not only for the Cerrado, but most of those strategies and agreements looking at how to improve governance of agriculture and supply chains in Brazil. And the key point here for our conversation in the Cerrado is the following. Given the Brazilian policy making, we have a major opportunity to put over 1 million square kilometers under conservation in private lands. Next, please. Next slide. Can you hear me? Okay. Luis asked me to talk a little bit about ecology of the Cerrado. The Cerrado is a large portion of Brazil, in central Brazil, around 22% of the country. It has a very unique ecology, very seasonal weather, dry and rainy season, very deep soil, very old and deep soil as shown in this picture. And that mediates, controls most of what happens in environmental terms, in terms of the Cerrado ecology. How much it rains, where and when, and how deep are the soils. And that also modulates the existence, which is common, of fire. Fire is very important ecological determinant. Those are the ecological determinants of the Cerrado ecology in Brazil. Next slide, please. And that ecology gives us this slide here. A large area the size of Argentina or Mexico, 22%, as I said, Brazil in red here in this map. A fifth of the municipalities, of Brazilian municipalities, are in the Cerrado. And that ecology from the previous slide gives us this diversity, biodiversity. The Cerrado is very rich, it's the richest savanna in the world, both in number of species and type of vegetation, at least 28 vegetation types. And we have counted recently over, for instance, 12,000 plant species. It's one of the most rich flora in the world. 40% around, 40% of that number. Someone is asking, should I go? Okay. Continue. 40% of that species richness is unique to the Cerrado. So the Cerrado has a particular ecology and a very rich biodiversity, several levels, species, ecosystem services. Sorry about that. Next, please.
Okay, but and that comes our other point, the other side of the coin. Due to a series of policies, investments, history, construction of Brasilia, infrastructure, highways, from the 50s, late 50s. At that time, late 50s, Brazil was importing food. We didn't produce enough food in the country. So the Cerrado for the policymakers at the time, 50 or 60 years ago, was we have to change that. We have to transform central Brazil, Cerrado, that many from the productive side saw as a region that could not produce anything. So Brazil was importing food, and today became one of the most important agricultural powerhouse in the world, due to these contingencies of policies, etc., but also investments in science, technology, improvements in the soil, capacity building, new training, all sorts of things. Okay, that's the economists call this the miracle recently of the Cerrado. But the point is, so Brazil, I put two examples here. Okay, I'm finishing. These two books in the left just shows these are recent books. So the Cerrado is seen feeding the world. On the right side, the ecologists and natural scientists look at how diverse is the Cerrado. The point is, these two sides should talk more. They should combine into new strategies, which comes to my last slide. Please, yeah, that's an important picture. This is a map, a recent map made by the Brazilian government, several organizations that have shown that. It was a kind of a surprise for us because many people thought that we had only 20% of Cerrado native vegetation standing, but we have still 54% of the Cerrado native vegetation is still standing there in nature. But it's not on the domain of the public side. Most of it is in private lands. And they can even, a chunk of that can even be deforested legally. And that's what we see, the Cerrado Initiative sees as the opportunity. We have to think about putting production and conservation together to create what we call the Cerrado business case. A lot of, we are working on a lot of incentives, business models, capacity, decision-making, technology, dissemination, best practices to reach what we think could be a great example for Brazil and for the world, as a matter of fact, on how to do conservation of ecosystems in private lands. Thank you so much. Thank you so much, Carlos. That's in a very short time, a very rich presentation around the importance of this biome and the opportunities as well. So that's very, very good contribution. I'm going to hand the floor now to... Sorry again, Annelina and Luke and Luis, I really have to go because people No worries. The call. No worries. Thank you so much. Have a great seminar. We'll talk later. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. So Sebastian, over to you to give us more background on the trade agreement. Thank you. Thank you, Annelien and Luis and Wervel for the invitation. I have also 5 minutes. It's really short to talk about a pretty complex case, but I'll try to highlight some key features. And we'll have some time for question and answers at the end of the presentation. And if I can't answer your question, or if your question hasn't been answered, please send it to me by email, and I'll do my best to give you the extra information you would need. Next, please. So just focusing on 3 points, what are we talking about? What is the EU-Mercosur deal? Giving a very short, some points on the history of the deal and where we are at the moment, and some of the key challenges. Next, please. So the EU-Mercosur trade deal, you should also remember that the Mercosur is not only Brazil, right? It's also Argentina, Uruguay, Paraguay. It's a huge commercial bloc. The EU is the biggest, largest trading partner of the Mercosur countries. And if the deal would be signed, that would make it the biggest free trade area in the world. What is this about? It's about trade liberalization. So it means that, as you know, when goods are trying to be imported to another country,
countries are free within international trade law to impose some tariffs and taxes. It means that an imported good may cost more than a nationally produced good. That's a way of producing national markets. But free trade agreements want to blur those borders, those tax borders, and ensure that goods and services can circulate freely as they do currently in Europe. So we are talking about goods. So goods will be able to, to be traded freely. Some of them, for example, if we talk about agricultural goods, will be subject to some quotas with specific tariffs or zero tariffs. But it's also about services, investments, and ability to access the call for tenders. So if the public authorities are calling for companies to provide specific services or good, Mercosur companies will be able to respond to those calls in Europe and vice versa. But we're not only talking about an economic agreement, a free trade agreement. We are also talking about what we called an association agreement. That means that this goes beyond trade. It goes around cooperation, for example, about peace, fights against terrorism, cooperation, education, science, technology, environment, etc. And that's a big deal in those discussions. Why? Because you may have heard that in the past, but free trade agreements are the competency of the European Commission. And free trade agreements only can be decided and dealt with by the European Commission without much controls of for example, the national parliaments. But association agreements needs to involve way more authorities, I would say. And so that's a big deal for the moment if we split this deal between trade on the one side and association on the other side. That has a huge impact on who is deciding. Next, please. So very shortly, you may remember that even though each time we have a new president of the EU Council or a new commissioner on trade, they are urging us to sign the deal because it's urgent and we need to sign it because they created always a sense of urgency of finalizing this deal. But the reality is that it's been more than 20 years that this deal has been negotiated. 1 minute is so short. So okay, I go fast. Just to remember that after those 20 years, in 2019, an agreement in principle has been signed on trade. But even though Portugal is currently trying to push for the conclusion of the agreement, many resistance is occurring, mainly from the parliaments. You may have heard in Austria, or recently, Paul Magnette, again, after the CETA, is clearly opposing the Mercosur. It's very unclear what the position of the Council will be. Next, please. So we are currently in a phase of legal scrubbing and but globally, there's still many decisions to be taken by the EU Parliament, by the Council, by member states. So this deal is far of being concluded. Next, please. And just to highlight in 10 seconds some key challenges, I just want to, it's kind of broad topics, but we can discuss that later. This deal is clearly showing the contradiction and this kind of schizophrenia of the EU regarding sustainability and trade. The current Commission is pushing for a EU Green Deal, is really willing to make Europe the champion of sustainability in the world, and also use sustainability standards to promote EU products or EU services as being green, as being respecting the environment, and is also looking for, profiling itself in international trade as being the continent of good, good quality, caring of people and environment. But we see that in trade deals, those concerns are not always addressed with the same kind of seriousness. We know that especially since Bolsonaro government has taken the power, we've had extremely high concerns about civil society freedom, about the control of deforestation, about surging deforestation,
about pressure on indigenous people's rights, about violation of constitutional rights, about threatening of civil society organizations being present in Brazil. So the EU needs to walk the talk. On governance, we know that if you're taking a decision in a member state, all the law proposals are published. The parliament is publishing the proposals. The member of parliaments can ask questions. There's a public debate happening, and journalists are informed, and they can inform the public about what is at stake. In trade deals, it's been 20 years. Most of the text has been secret. It has been only published in parts, like drop by drop, during the last years. And most of the text has been published because of a leak, also thanks to Greenpeace Germany and other organizations. But if we hadn't leaked the text, nobody would know exactly what it is about. And I think that this is a pretty serious concern. The fourth one is also rule of law. You may not know that within each trade agreement, there's a specific administration being created to deal with issue between countries. So they are setting up committees, which is, generally speaking, a group of people deciding on matters. But what is at stake? It could be labor rights, it could be environmental concerns, but those people could take decisions which normally governments or parliaments should take. So we see also an increasing pressure on what we call the rule of law, and the idea that member states should abide by the law and should be transparent to their voters. And my final conclusion is that, do we really need this deal? Greenpeace stance for the moment is that we don't need this deal, and we don't want this deal to be ratified, because we see that the negative effect on climate change, on biodiversity preservation, is too high for this deal to be concluded. Please check our 10 principles on trade. That's my final slide if you want to know more about Greenpeace position on trade agreement, and I'll stay here for your question. Thank you. Sorry for the extra minutes. Thank you so much, Sebastian. It's really interesting and really crucial background information, I think, for all of us, but also highlighting the key challenges, and there are quite a few. So I will hand it over to Louise now to present a bit on our manifest. Thank you, and thank you, Carlos and Sebastian, for your insightful presentation. So I'm now introducing the Cerrado Citizen Manifest that you may be aware of if you are here. Please, next. So that's interesting because we have key message at the beginning. Now in the manifest, it's that we want a transparent trade agreement that respect people and ecosystem, but obviously it's not so that easy. So we are evolving our messaging for EU-Mercosur deal that tackle deforestation, because we know that there is risk embedded in that trade agreement for deforestation. And so we want to urge to respect Cerrado biome and people. And then we evolve a step further that we don't want the EU-Mercosur deal without strong conservation clauses for threatened biodiversity and culture. So it shows a bit like how we are in that process. Can you go next slide, please? So this is what I saw in Brazil when I lived. If you can go next. So we can see only soy in the main part of the landscape, and that's something that is really a real concern, I guess, for health and for the ecosystem. Next, please. So it was coming from that space of seeing a kind of deforestation and desertification process that we wrote that urgent citizen request. It was a participatory process with volunteer, so really an indigenous and citizen process. In the manifest, we are asking for rebalancing the EU-Mercosur Free Trade Agreement to pay more attention to fair and sustainable food system and to fragile ecosystem and communities. So in it, we urge government at all levels, municipal, federal, provincial, in Europe, but also in Brazil at some place, to put some limit to the deal. We want to we urge to halt what we call imported deforestation and ecosystem destruction
that could be linked to the trade that is taking place, and with the trade agreement will be reinforced, and to guarantee traceability. So what we ask is to have binding requirement and sanction also in case of non-respect. We want to we ask for avoiding unfair competition for Belgian agriculture, but also we want to support the implementation of a new EU legislation that will be voted on forest and ecosystem risk commodities. And we want to inform consumers clearly about the product that they are consuming that could be derived from animals who are fed with that soy. And we want to reduce EU dependence to that soybean and support European farmers to have that transition to diversify their income and to go to a low carbon agriculture. So now we currently reject the EU Mercosur agreement in its current form. With it, really quickly, the Cerrado, we talk about it, that's the little known World Heritage Savanna, primary victim of agricultural expansion in Brazil. It represents 5% of global biodiversity. If you can come back, please. So the Cerrado is interconnected with all biomes. So they are all dependent with the Amazon Atlantic forest and Caatinga. They are all dependent on each other for climate regulation, water balance, biodiversity, and its territory encompasses 109 indigenous people territories. So we saw disappearance of Cerrado species. There is a lot of account on that. And as the maned wolf that you are seeing on the screen, who is a threatened species. So with that, we saw that soy is a main source of challenge. This is mainly monoculture. This goes for domestic consumption, but also for export. And it somewhere reinforces people who already have high income in Brazil, and it can widen, have a bigger impact on inequality then. We know that the working conditions in Brazil are not always ensured. Workers are exposed to pesticides, and we know that slavery, modern slavery exists. Also, there is some estimation that 1 million of children are involved in forced child labor. So that's really a concern. And this system continues because it's profitable and it has negative externality that is not taken into account. So we already said that Europe is addicted to soy. The main export go to China, but 35% of the export go to EU. And it go to feed livestock, chicken, pig, cattle. What we don't know is that Europeans consume in average 61 kilo of soy per year. And this represents a strong dependency for the EU that need to have more autonomy in protein production. If we can go next, please. This is the conversion of a land with an agroecological process that will be presented later today. For this, if you can click, please. We need urgently legislation for due diligence practice for company regarding human rights and respect to the environment. This need that we need mandatory requirement and standard and have sanctions for those who don't respect those clauses. You need to have mechanisms to ensure that. And we need more label and traceability for the first reduce the import on soy, but also don't have import that are GMO soy, which is mainly the case in Brazil. Promote sustainable agriculture and privilege fair trade certification and product. We also recommend to change the approach and go a bit more to the solution. So that consumption is based at local scale or regional scale, really trying to limit the travel between the food production and the consumer.
We ask for more healthy and low carbon diet that are based on plant or reasonable consumption of animal product, mainly because we don't see the soy because it's through the animal that people eat. And we also ask for government to promote family agriculture in Belgium and diversify the source of income and activities for those families. So in that way, policymakers should provide incentives to support transition to agroecological and agroforestry system, and obviously increase also food sovereignty and food security at some point. We know that, if you can click, we know that agroforestry has a potential, mainly in the Cerrado, to reverse degradation process and mitigate climate change by storing a lot of carbon, for example. There is a growing number of farmers who are undertaking this approach, and those systems deliver multiple ecosystem services, which is really a win-win journey. And there is some study who already show that agroforestry can deliver more food per square meter than monocrop plantation. With it, we will have excellent example of successful agroecology farming at the end. Can you click next? And that's my last slide. About the process. So with the manifest, with what I present, we first drafted as a volunteer. We had an open consultation in December. We are launching it today, and we hope that you will all share it with your network that might be interested in signing. We hope that many institutions and individuals will sign it. It's not about quantity, but mainly about people who are engaged and quality, as we want to deliver that manifest and signature to policymakers in Belgium, mainly European deputy, but also Belgian policymaker as the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs. This campaign is in line in the continuation of this Cerrado Manifest led by WWF, but also an agreement with 40 institutions. This is also aligned with Together for Forest campaign that Sébastien is leading also with others, and with the CNCD Stop EU-Mercosur coalition of many organizations in Belgium. With it, thank you very much. Thank you, Louise, for laying out clearly the issues and also our key asks from this manifest. I think next we have the video from Kathleen van Bremt to give a bit of the EU perspective and more insights into the current status of the negotiation. I'm Kathleen van Bremt, member of the European Parliament and the coordinator for the S&D Group on International Trade. And I'm deeply involved in the discussions on the EU-Mercosur trade agreement. In the beginning of this term, there was a complete denial from the Commission that there was any problem at all with the EU-Mercosur agreement. For them, it was unthinkable that this agreement is actually incompatible with the Green Deal or with our social standards. On the one hand, the Commission kept stating that the agreement would improve the situation, even though we were witnessing every day that President Bolsonaro does not intend to keep any of Brazil's commitment on climate change. On the other hand, there was a strong belief among the negotiators that implementing climate policy in trade is impossible, and that doing so would isolate the EU. Today, fortunately, we're seeing the beginning of a deep mind shift. The Commission has recognized that there is no trust among citizens and policymakers that the sustainability commitments in the agreement will be respected. It renewed negotiations on an additional document. And at this point, the immediate danger is that the ambition level of this document will be too low to be acceptable for the European Parliament. It must be very clear that violations of sustainability commitments will result in trade sanctions, and we will not take no for an answer. Further, the Commission has recognized the link between European consumption and deforestation. It is now working on several proposals, including a law on due diligence for forest risk commodities.
With new technologies, it should be possible to keep agricultural products that are linked to deforestation from our markets. I think that there is also a growing awareness that development and climate action must go hand in hand. The Mercosur countries have been hit hard by the effects of the pandemic, and the EU should be able to show now that this partnership is more than a trade partnership. We need to assist with the distribution of vaccines and the revival of the economy. We can work out measures such as debt for climate swaps, where we make global efforts to cancel countries' debts, but ask for decent forest safeguards in return. And this brings me to a new concern. Not only environmental protection has been deteriorating in Mercosur, but also workers' rights and the protection of indigenous people. For my group, Socialists and Democrats, the renewed EU-Mercosur engagement is to be about the whole package and not only about the Amazon forest in itself. The upcoming due diligence legislation is a good start, but we also want to see a ban on products from forced labor and a zero-tolerance approach toward child labor. A roadmap of the improvement of indigenous protection and labor rights must be on the table. Our message from the beginning has been that if you want to be our partner in trade, you have to be our partner in climate and the SDGs. This is not only true for Mercosur, but for everyone, including Australia and China. What this means is that we believe that you will not save the Amazon forest by opposing trade. You need to be on the field. You need to engage. But at the same time, we draw a clear red line. The EU cannot conclude preferential trade agreements with countries who deregulate on climate action, human rights and labor rights. No one is perfect, and least of all the EU. But we should all walk in the same direction. And as things stand today, Brussels is going in completely the wrong direction, not only on climate and environment, but also on labor and indigenous rights. Up to us to help change the tide. Great. So that were all our speakers. I think we'll have a bit of time, quite short, for a discussion, and I would just firstly like to hand it back to Sébastien for a reaction. So we've seen some interest, some background from Kathleen on the negotiations. Do you agree with her position? Any observations from what she's been saying there? Yeah, absolutely. I think that I fully agree with what Kathleen just said, that we see that the current context in Brazil is very worrying. As you may have read, we see that the new president of the Congress is putting on the agenda several proposals to deregulate land rights, to deregulate environmental licensing, to ensure exploitation on indigenous land territories, to approve more pesticides. This is totally contradictory with what Europe is trying to do and the values Europe is trying to promote, which is also the respect of the rule of law and international law. I think it's very hard for the EU to close its eyes on what is happening and being complicit of what this regime is doing for the moment by signing this deal. We know that the Commission will propose this summer new legislation against imported deforestation that has been mentioned. Belgium is already supposedly supporting this initiative. It's very, very, very key that the Commission is strong on the fact that first, this is a legislation banning products linked to deforestation to coming into Europe. But second, that it includes also ecosystems, not only forests, but sensitive ecosystems like the Cerrado. And then thirdly, that it also encompasses a social components to ensure indigenous people's rights are protected. We know, and science is clear on this, that indigenous people territories, and when they have full rights in their territories, are the best guardians of forests and ecosystems. Thank you so much. I think we don't really have
a question in the chat. There's some discussion in the chat, which is also great. Yeah, I was actually also wondering, Sebastian, because your position of Greenpeace is like that there shouldn't be a deal. Do you think that's still feasible? Like, is it going ahead anyway, or? We're seeing conflicting, we're receiving conflicting messages. We know that Portugal and Germany really want the deal to be signed because those countries will benefit from it. But I think that other European countries realize that the gross economic impact of this deal will not necessarily be beneficial for Europe or for their own country. We said that if you look at the impact on economic growth, it's going to be maybe a little less than 1% or several decimals of a percent. Globally, it won't change much. It won't create lots of jobs. It won't improve our lifestyle quality. It's just product against other type of products. So I think that Belgium, maybe France, some other member states are starting to realize this and are also feeling the public pressure that this deal shouldn't be signed. Great. And then that leads to sort of another question we wanted to discuss, and I think maybe also Hughes has posted something in the chat to that effect. What could be the alternatives to this current trade that induces deforestation through its import? Like, yeah, is there, and what do we propose then to these policymakers as an alternative? I think that especially on food, which is a topic I'm working on, and besides forests, I think the COVID crisis has shown that our global supply chains are at risk, that they are more vulnerable than what we think. A growing number of people realize that it doesn't look right to produce our food the way it's produced for the moment. Importing soy from the Cerrado, which has been produced with pesticides which are banned in the EU, giving it to our porks and chicken to eventually have a really poor quality production as to animal welfare, as to water quality, as to nitrate emission. We know that Flanders is struggling with its nitrate for the moment. We have way too much animals, but it's thanks to this soy that's being fed into Europe since the last 30 years. People rely, even farmers who have been inclined in, for example, building a new poultry farm in the backyard, realize that the soy prices are now growing because trade is being disrupted. It's not profitable anymore to even do these kind of big poultry farms. People are realizing everywhere in Europe that we need local food that is being grown closer to the people, respecting nature, paying a fairer price to the farmers. And this is what we eat every day. It can't be closer than you, than your body, than your family. There are many ways of producing food that we don't need huge amount of volumes of food to be produced to feed the world. It is not true. We are wasting a third of all our food. We are overproducing most of the food we are producing for the moment. But we are lacking vegetables, we are lacking fruits, we are lacking vegetable proteins. There are loads of new markets that needs to be explored and where Europe and Brazil could invest in a sustainable way to the benefit of people, to the benefit of our health. The alternatives exist, and farmers and consumers are everywhere in Europe and in Brazil are showing it's possible. Thank you so much. I wonder, Hughes, you also posted something in the chat around alternatives, if you want to just say a couple of things about that. Yeah, then, would be. Yeah, and then we'll go to a question for Louise, and then I think we'll wrap up the discussion. Thank you very much. Yes, I'm working with farmers organizations and civil society organizations in the Netherlands, and we published a brochure with alternatives, not only in agriculture, but also industry and services. And we say just no to those kind of FTAs, and we want also get rid of the current WTO rules. We need a UN organization for fair trade to have more market regulation in agriculture, just like what was said by Sebastian. We need farmers to get fair prices, and that's
possible on the regional EU markets. But the same for Africa, they need protection as well. So food sovereignty should be key, and then we need much other trade regulation. Thank you. Thank you so much, Hughes. So yes, there was also one question in the chat for Louise. Could you give some insights about social impacts on indigenous communities of the conversion in the Cerrado? Yeah, sure. I'm not an expert on this, but this is a very interesting topic. I wanted to broaden a bit the scope of indigenous community, because we know that in the Cerrado there is a lot of descendants of slaves that just arrive in Brazil and just install themselves. We call them ribeirinho, and there is several different kind of way of living. For example, quebradeiras de coco, who are a woman, a large number of women, depending on Coco Babaçu, living on some place of the Cerrado. And for those rural community, there is not a specific protection. For indigenous communities specifically, some of them have recognition of their territory, so there is more protection. As we know, when this happens, there is less deforestation. But the main issue that a major part, I don't have the number, are not still recognized as their territory. So the big problem is that someone else can come and say, this is my territory. And there is a lot of land use, land property issue in Brazil. And we know that violence and also the non-control of the state, because this is huge places very far away from sometimes from a town. We don't know what exactly happened in those inland territory. What I know is that the minister that was on the regulation of territory of indigenous people, there have been a lot of ingerence process of the agricultural minister taking and different political issue internal in Brazil about how to control the attribution of the territories to indigenous people. But sorry if it wasn't the best answer. Yeah, and Isabel is also writing in the chat around the land grabbing issue, which is huge as well in Brazil and the Cerrado. Thank you so much, everyone. This has been such an interesting discussion. I'm going to be closing the English part of this webinar soon. We just also really wanted to say that with Wervel and the volunteers and this whole movement, we're really keen to have an international network of people for the protection of the Cerrado and to move this network forward. And so, yeah, we wanted to pose a question to the people here, just like you can sort of react with the sort of reaction buttons if you would be sort of interested in joining that network or like continuing to have actions to support the Cerrado. And what we are also doing, for those of you that might not be in it already, for the purpose of that, we set up a Google group where people can exchange via email on actions that are going on. So it's between us on the EU side and the Belgian side, but also Brazilian partners. So we're trying to make the connections, because we see that there's a lot of people interested in this work, but they're not necessarily joined up. So also, if you have any suggestions on how we can sort of join up these dots further, etc., then we're very happy to receive them. So you can join the Google group. We also have a Facebook page called Viva Cerrado, where you can share your work, share any initiatives, etc., and engage with this group. So yeah, and then just a final call to sign on the manifest and share it further. And then I will hand it over to Luis to start the Portuguese part of this session. So if you don't speak Portuguese, obviously you're welcome to leave right now. Thanks so much, everybody. Sim, bem-vindo, bem-vindas. Somos grupo de Wervel trabalhando sobre Cerrado. E é webinário internacional. A primeira parte era no inglês, agora no português. Mas vou ser muito curto porque já tempo. Luísa, você pode continuar?
Sim, claro. Muito obrigada, Luc. Bem-vindo a todos, né? A todos que estão chegando, àqueles que estavam já lá. E vamos continuar, porque essa segunda parte, se a gente pode voltar na agenda, nessa segunda parte a gente vai ter outras, né, pessoas que vão falar sobre o manifesto e também a situação no Brasil. Can you go one slide before, please? So just on algumas coisas práticas, né? A gente está gravando isso para a gente poder mostrar depois para vocês e para outros, né? Vocês podem utilizar o chat para ter toda a reação, né? Comentários, perguntas. Hoje a gente está lançando esse Cerrado Cidadão para o Cerrado, que é o produto de uma colaboração de voluntários. Então, é realmente um processo cidadão. Já temos umas 200 pessoas que assinaram, e eu acho umas 15 ou 20 organizações. A gente tem que ver o número, mas, claro, a gente quer ver isso crescer e mais pessoas se unindo à causa, né? A gente está lançando um manifesto em tempo, desculpa pela voz, né? Crucial, porque amanhã o Mercosul terá 30 anos, né, de aniversário. Mercosul, né, essa coalição, né, de países da América do Sul, em termos de comércio. Com isso, né, vamos começar, então, nossa agenda. Teremos a apresentação da Isabel Figueiredo do ESPN. A gente está muito feliz com a presença também do ESPN e com outros aqui, né, que estão participando, que vai nos falar mais do Cerrado, que vocês com certeza já conhecem, mas a gente sempre descobre mais. E teremos também uma apresentação da Fátima Cabral, que é produtora e que é também líder, né, comunitária com o agricultor que fizeram a transição para uma agricultura mais sustentável de verdade. Com isso, a gente pode ir para a próxima slide. Eu vou começar a introduzir o manifesto. Podem continuar, por favor. Então, o Manifesto Cidadão... Next, please. O Manifesto Cidadão é uma demanda urgente, cidadão, como o nome fala, para achar um equilíbrio melhor no acordo de comércio e o Mercosul, né? A gente evoluiu na nossa mensagem, passando por um acordo comercial transparente que respeita as pessoas do ecossistema, que é, vamos dizer, uma visão bem otimista, né, das coisas, para uma mensagem também um pouco mais exigente, que a gente quer um acordo do Mercosul que reverte o desmatamento, então que não esteja responsável, e a gente vê que tem vários riscos, né, embutidos nesse acordo, e que respeita o bioma cerrado e as pessoas. Mas a gente também evoluiu para a mensagem que não queremos desse acordo se não tenha cláusula forte para a conservação da biodiversidade e para as culturas ameaçadas, né? Se a gente pode ir para a próxima. Próximo. Vocês já conhecem, né, quem mora no Brasil, essas paisagens. Próximo. Foi isso que iniciou a vontade de escrever esse manifesto e de ver processo de desmatamento, desculpa, mas também desertificação do Cerrado, né, através de algumas práticas insustentáveis. Próximo, por favor. E monoculturas. Próximo também. Então, nesse Cerrado, a gente pede para todos os governos, que seja a nível municipal, provincial, federal, da União Europeia, mas também do Brasil, de pôr limite nesse acordo. A gente está pedindo de parar com a importação de desmatamento, né, que está embutido no acordo, de ter exigência e sanção caso não tenha respeito das cláusulas. A gente está pedindo de não ter competição que não seja justo para os produtores belgas, com realmente baixo custo de produção no Brasil. A gente quer apoiar a implementação de uma nova legislação da União Europeia para floresta e ecossistema em risco.
A gente quer que os consumidores eles estejam mais conscientes dos produtos que eles consomem, principalmente de animais que foram nutridos com soja geneticamente modificada. A gente quer pedir uma menor dependência da União Europeia à soja brasileira e da América Latina, e a gente e reforçar então a produção local nos dois países, nas duas regiões, e a gente quer suportar produtor europeus, mas também brasileiro, para uma transição para ter mais diversificação das fontes de renda e que eles possam caminhar para uma agricultura de baixo carbono. E então a gente rejeita o acordo na sua forma atual, porque ele não tem esses mecanismos garantidos. O Cerrado, eu não vou falar muito, né? A gente fala que é herança da humanidade que não é conhecida, é uma savana, né? Que é a principal vítima da expansão no Brasil, da expansão da agricultura, e que tem 5% da biodiversidade. Ele é interconectado com todos os os principais biomas do Brasil, né? Então, a Amazônia, Floresta Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, e eles dependem um no outro sobre a questão da regulação do clima, mas também o equilíbrio da água, né? E a questão hídrica e da biodiversidade com corredores ecológicos. A gente está muito preocupado com o fato que tenha muita... desculpe, estou perdendo minhas palavras, que a gente está perdendo muitas espécies no Cerrado, como o lobo-guará, que está ameaçada de extinção. E também o Cerrado, ele tem dentro dele 109 territórios indígenas, que mostram um pouco da riqueza também. Sobre a soja, bem rapidamente, a gente sabe que tem muita monocultura para a produção doméstica, mas também para a exportação, e que isso reforça, de alguma forma, ator econômicos que já tem renda alta, com o risco de continuar uma certa, vamos dizer, inequalidade, né? A gente sabe que tem presença de armas em espaço rural, a gente sabe que as condições de trabalho não estão respeitadas, que alguns trabalhadores estão expostos a pesticídio, a gente sabe que existe esclavagem, acho que é a palavra, moderna, e que tem estimação que fala que 1 milhão de crianças estão envolvidas em trabalho forçado no Brasil, e que a metade deles é na agricultura. Então, o que a gente percebe é que esse sistema ali continua porque ele providencia renda, mas também porque ele tem ele providencia renda, mas não contabiliza as externalidades negativas que a agricultura tem no meio ambiente e nas pessoas, né? Também em termos de divisão, 15 milhões de hectares estão cultivados no Brasil para a soja, isso representa 15 vezes o tamanho da Bélgica, para a gente ter uma noção da representação. A Europa está dependente, né, da soja, a importação vai para a China principalmente, mas 34% vai para a União Europeia, para gado, porco e também aves, e que um consumidor europeu, em média, consome 61 kg de soja por ano através dos animais que come, principalmente. E a gente quer que a Europa tenha mais independência e autonomia com a produção de proteína interna. Next, please. You can continue. Yes. Então, o que a gente pede é que tenha legislação, está tendo uma nova legislação na União Europeia para ter práticas de traçabilidade e transparência, que se chama due diligence,
que está atenta à questão de direitos humanos e o respeito do meio ambiente. A gente sabe que tem também essa legislação sobre como identificar e parar os produtos que estão vinculados a desmatamento, mas hoje o cerrado não está considerado, porque não é considerado como floresta, principalmente, então tem também todo um trabalho sobre isso. E a gente quer também mais certificação, né? Primeiro, claro, reduzir a importação de soja, mas também ter soja que não seja geneticamente modificada, ter produtos que estão comercializados, mas que reforçam uma agricultura mais sustentável, né, com integração floresta, lavoura, pecuária, com rotação, com semeadura direta, outros, e também mais produto que tem fair trade, né, que seja equitável. Desculpa pelo meu português, faz tempo. Concluindo aqui, a gente está pedindo para uma estratégia que reforça o que a gente chama da fazenda à mesa, então que realmente o consumo seja em base local ou regional e que as dietas sejam mais sanas, também para reforçar a imunidade, mas também que seja dieta que tenha um baixo impacto carbono, incluindo mais plantas e um consumo razoável de produtos animais, ou produtos derivados. A gente está pedindo também que os governos, no Brasil, mas também na Bélgica, promove a agricultura familiar, que essa agricultura possa diversificar as suas fontes de renda, e que tenha mais suporte financeiro, incentivos para ir para uma agricultura mais agroecológica e agroflorestal. Com isso, a gente sabe que o Cerrado e o Brasil têm um grande potencial de reverter processo de degradação com alguns sistemas mais sustentáveis, tem potencial para mitigar os efeitos da mudança de clima. A gente está vendo um número crescente de agricultores que estão começando a ir para esse tipo de sistema, também uma nova geração, o Carlos falou disso, né, da mudança de geração e a mudança de sistema, e que esse sistema agroecológico, agroflorestal, eles providenciam mais serviços que os sistêmicos, né? E a gente identificou uma pesquisa que falou que a agrofloresta pode dar mais comida por metro quadrado que uma monocultura, por exemplo. Então, com isso eu vou fechar minha parte, já fui muito. A gente vai falar mais da agroecologia com a Fátima, mas primeiro a Isabel, que vai nos falar um pouco da riqueza. Ah, sim, o processo, desculpa, só um minuto. A gente fez uma consulta pública, a gente está lançando hoje, a gente está recolhendo assinaturas de pessoas, mas também de instituição, então a gente está pedindo para que compartilhe, por favor, isso. A gente vai ter um comunicado de imprensa para quem quiser também acompanhar e republicar, e a gente vai apresentar isso para o manifesto e a assinatura para figuras políticas, principalmente na Comissão Europeia, que está deputados europeus, e também o nosso primeiro-ministro e o nosso ministro de questões estrangeiras, né? A gente Relações internacionais. Relações internacionais, obrigada, estou perdendo minhas palavras, mas reencontrando, graças a você. A gente está alinhado com o Cerrado, o Manifesto do Cerrado, que foi escrito em 2017 pela WWF e com o suporte de várias outras organizações. A gente está alinhado com a campanha que vocês devem conhecer, do Together for Forest, e de uma coalição na Bélgica organizada pelo CNCD, que está demandando, né, pedindo que para o acordo e o Mercosul. Com isso, fecho, e Isabel, é sua vez. Agradeço muito pela participação e espero que vamos ter boas conversas e trocas. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luke, pelo convite, pela oportunidade.
Eu sou Isabel Figueiredo, do Instituto Sociedade, População e Natureza, que é uma organização não governamental brasileira que atua no Cerrado desde a sua fundação em 1990, então completando aí 31 anos olhando para o Cerrado e cuidando do Cerrado. Que bom que agora tem mais gente fazendo isso também. Pode passar, por favor. Por que o Cerrado importa, né? Acho principalmente os 3 pontos que a gente sempre fala, A, B, C, são água, biodiversidade e carbono. Pode passar, por favor. Mas também é muito relevante em termos de economia e cultura. Pode passar. Com relação à água, o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. É uma região alta com muitas nascentes de 8 das 12 principais regiões hidrográficas do Brasil, sendo que o Cerrado contribui com grande parte da vazão de grandes rios bastante importantes para o estado, para o país e para o continente, inclusive, como o Rio Paraná. Então, chega a ser metade da vazão do Paraná advinda do Cerrado, 62% da bacia do Tocantins, que é uma bacia que deságua no Rio Amazonas, né, na foz do Rio Amazonas, e a bacia do São Francisco, que é o rio da integração nacional, o rio que alimenta grande parte da região da Caatinga, na região nordeste, chega a ser 94%. A água que vai para o Pantanal, né, um bioma tão importante no Brasil, ela praticamente toda advinda do Cerrado, e a questão da hídrica também é muito importante para a geração de energia elétrica, porque o Brasil, a energia consumida no Brasil, ela é mais de 50% advinda do Cerrado, porque no Brasil a gente tem energia advinda de centrais hidrelétricas, né? Então, também, sem a água do Cerrado, a gente tem um problema de geração de energia. Pode passar. Next, please. Com relação à biodiversidade, né, o Cerrado tem uma enorme diversidade de espécies de animais e de plantas. Pode passar, por favor? A gente tem uma elevada taxa de endemismo, são mais de 10 mil espécies de plantas, né? Então, como já a Luísa mencionou e o professor Carlos Klink também, é a savana mais biodiversa do planeta. 5% da biodiversidade do planeta está aqui no Cerrado e tem muitas espécies ameaçadas, né? Cito aí 2 muito importantes e famosas, que são o pato-mergulhão e o tatu-canastra. Mas a Luísa citou também o lobo-guará. Por que o Cerrado tem tanta diversidade, né, biológica? Porque o Cerrado está numa área gigante e tem uma amplitude de latitude e de longitude muito grande. Então, ele ocorre desde lá do litoral, do Maranhão, até o Paraná. Então, a gente tem uma diversidade de ambientes muito grande. E essa combinação de diferentes solos, diferentes características climáticas e diferentes interações com outros biomas, pode passar, por favor? Faz com que os cerrados tenham uma diversidade enorme de ambientes. Então, essa é uma foto da região do Jalapão, onde você pode ver que o Cerrado tem, sim, floresta, mas ele também tem campos e também tem a vegetação do Cerrado típico, que é uma vegetação savânica. Então, essa enorme diversidade de ambientes que a gente vê no Cerrado contribuem enormemente para essa diversidade de espécies que caracteriza o Cerrado como a savana mais biodiversa do planeta. Pode passar, por favor. Então, aqui é um perfil, né, das fisionomias do Cerrado, mostrando aí a diversidade de estrutura florística com relação ao solo. E aí a fauna também vai variar bastante, né, nesse contexto. Pode passar. E em termos de carbono, o Cerrado é considerado uma floresta invertida, né? A gente não tem tanta preocupação inicialmente ao olhar o Cerrado, achando que ele não vai ter tanta biomassa, mas ele tem 2,5 vezes mais biomassa no subsolo, com raízes que chegam a 30 metros de profundidade e também com muito carbono fixado no solo. Então, no momento do desmatamento, é liberado uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Então, hoje o Cerrado já contribui bastante com as emissões do Brasil. E as emissões do Brasil são, em a enorme maior parte, advindas do desmatamento. Pode passar? Então, não adianta nada o Cerrado ser um ambiente que estoca muito carbono se a gente está desmatando o Cerrado numa velocidade galopante. Então, a gente já perdeu metade do Cerrado e nos últimos 30 anos a gente perdeu 35 milhões de hectares da nossa savana mais biodiversa do planeta.
Pode passar? Essa é a cena, né, que a gente está vendo agora, o cerrado sendo substituído por enormes campos de soja. Pode passar? Mas o cerrado também é importante em termos culturais, né? É um ambiente com uma enorme sociodiversidade e muitas culturas. Então, a gente, quando fala em inglês, em indigenous peoples, quando a gente traduz para o português, a gente quer dizer, né, que o Luiz trouxe isso, a gente quer dizer povos indígenas e comunidades tradicionais e também agricultores familiares. São esses os povos que convivem com o cerrado há diversas gerações e que desenvolveram meios de vida de uma convivência relativamente harmônica, e eles são responsáveis pela conservação de grandes áreas de cerrado. Então, pode passar, por favor? Então, a gente pensa muito, né, quando está conversando com estrangeiros, né, com europeus, sobre a diversidade de povos indígenas, e aí eu trago alguns dos nomes de algumas das etnias presentes no bioma cerrado, mas também existem as comunidades tradicionais. Pode passar, por favor? Acho que deu uma desformatada aí, mas principalmente, né, as comunidades quilombolas, que são descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil, os geraizeiros, raizeiros, apanhadores de flores sempre vivas, vazanteiros, retireiros do Araguaia, veredeiros, comunidades de fundo e fecho de pasto, e também assentados de reforma agrária e agricultores familiares, que são, muitas vezes, membros até de comunidades tradicionais e que foram assentados em outras regiões, né, com projetos de reforma agrária. Então, há uma importância muito grande também desses outros atores pouco conhecidos e que não têm tanto suporte na garantia de seus territórios, mas eles também são atores muito importantes para a conservação do cerrado. Pode passar? E economicamente, né, qual é a relevância do cerrado? Então, essa é uma cesta de produtos que vem da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais do cerrado, produtos advindos da biodiversidade e também das roças, né, dos cultivos. Pode passar, por favor? Há uma enorme diversidade de frutos, sementes, palmeiras, fibras, materiais para artesanato, para cobrir casa, para madeira, alimentos muito ricos, alimentos muito nutritivos, né? Falando aí em nutrição, falando em sustentabilidade, uma alternativa a essa alimentação tão focada na soja e no milho é a gente utilizar outros produtos, inclusive para a ração animal. Então, falta aí pesquisa, falta investimento para a gente poder desenvolver, sim, uma produção baseada na biodiversidade que gere o desenvolvimento, o compartilhamento de renda e a sustentabilidade. Pode passar? Então, aqui é um estudo que a gente fez, mostrando um pouco do potencial de renda. Imagina, isso foi em 2012, a gente precisa atualizar esse estudo. Mostrando aí, né, a enorme área que a gente tem disponível com frutos como pequi, babaçu, mangaba e baru, a enorme geração de renda que a gente poderia gerar com esses produtos. São números que eu não sei nem pronunciar, nem em português, ainda bem que eu não fui desafiada a apresentar em inglês. Pode passar? Então, aí tem uma lista, né, para quem depois quiser olhar com mais calma, uma lista enorme de produtos que podem ser utilizados, né, de espécies da biodiversidade que podem ser utilizadas para finalidades alimentar, medicinal, têxtil, para artesanato, combustível, cosmético, industrial, construção civil, e acho que faltou aí a linha da ração animal, né, que é algo que a gente precisa evoluir um pouco. Pode passar? Mas por que, né, que essa economia baseada no cerrado, baseada na biodiversidade do cerrado, não é algo que já está aí posto e já não é algo que está gerando desenvolvimento? Porque há um desconhecimento muito grande com relação ao cerrado, o consumidor desconhece os produtos do cerrado, o consumidor brasileiro, que dirá o consumidor estrangeiro, também porque o desmatamento está sendo tão acelerado que as áreas com grande disponibilidade de frutos e sementes e fibras, enfim, está sendo substituído rapidamente por soja e pasto. Aí tem outras 1000 questões relacionadas à gestão dos empreendimentos, que é algo que a gente vem trabalhando no ISPN,
né? O mundo empresarial não compreende a complexidade que é tratar com produtos da biodiversidade em termos de infraestrutura, logística, sazonalidade. E aí também temos uma questão de que quando o produto da biodiversidade ele passa a ser vendido numa escala como o caso do açaí, a gente começa a ter problemas de sustentabilidade, por exemplo, plantios monoculturais, mas de espécies nativas, que também não é o nosso desejo. Pode passar? Além disso, a legislação brasileira, ela facilita muito, por exemplo, o acesso a crédito de grandes produtores que desmatam uma área gigante para produzir soja. Mas um pequeno agricultor que vai fazer uma agroindústria para processamento de produtos da biodiversidade, ele encontra uma série de barreiras do ponto de vista de legislação que o impedem de fato, ter uma produção com escala necessária e que possa, então, agregar riqueza, incluir outras famílias e ser algo que pese na nossa balança comercial. Pode passar? Temos oportunidades, né? Existem um interesse crescente de chefes de cozinha para aumentar a popularidade desses produtos. Agora está se falando muito na retomada da economia após a pandemia com a bioeconomia. O que significa bioeconomia nos discursos pode variar bastante, mas é algo que a gente pode promover no sentido dos produtos da sociobiodiversidade. E também estamos vendo o Cerrado finalmente ser visto, mais reconhecido fora, né? Estamos vendo iniciativas como essa, que a gente parabeniza e agradece, como o Manifesto Cidadão do Cerrado, a preocupação de investidores, né? Outros manifestos que a Luísa citou, que são hoje a ponta aí de um início da preocupação com esse ecossistema que é tão importante para o Brasil e para o mundo quanto a Amazônia. Pode passar? E aí, só comentando assim, a importância que é a gente considerar o uso da biodiversidade como uma estratégia de conservação do cerrado em áreas fora das áreas protegidas, como uma alternativa para a produção de monoculturas e commodities, se a gente, de fato, investir com seriedade, com estratégia, no desenvolvimento de produtos da biodiversidade para alimentos, mas não só, para medicamentos também e outros usos também. Pode passar? Eu agradeço, então, e fico à disposição. Se a gente não tiver oportunidade de discutir aqui, eu coloco meu e-mail para quem quiser entrar em contato e a gente poder seguir o debate. Um abraço, muito obrigada. Gratidão, Isabel. Eu acho que foi extremamente útil e convido aqueles que estão aqui a realmente se aproximar do trabalho do ESPN. Foi um dos primeiros trabalhos que eu conheci no Brasil e realmente fiquei encantada com o fato que vocês colocam na frente, né, essa sociobiodiversidade, né, tanto a biodiversidade dos produtos, né, quem pela primeira vez provou um baru, um pequi, se descobre a riqueza, mas também a riqueza dos povos, que são culturas únicas, né, dessas comunidades tradicionais indígenas, e que também é uma herança cultural que o Brasil tem e precisa valorar mais, porque em alguns outros parte do planeta nem existe, né? Unificou, né, muito as culturas. Eu acho que também foi muito interessante ver que o agroextrativismo que vocês estão promovendo ali vá nesse sentido de conciliar produção e conservação, né? E se a gente puder ter uma economia que, por exemplo, seja mais baseada em produção de semente, né, da diversidade, do que produção da soja. Claro, não é possível ter essa mesma escala, mas reforçar, a gente vai também transformando a sociedade no sistema econômico, social e sustentável, né, ambiental. A gente vai voltar para você depois com algumas perguntas, né, se tiver também do público. Agora, queria chamar a Fátima, que também é uma honra, né, tê-las aqui depois desse evento bem intenso, com várias apresentações sobre desafios, vem trazer uma mensagem de esperança
A Fátima, ela é fundadora, né, e presidente da Associação Aprospera, que é a Associação de Produtor Agroecológico do Alto São Bartolomeu, uma história muito inspiradora para tantos e que continua a dar frutos de união de vários produtores que decidiram fazer a transição juntos, né? Então, Fátima, né, por favor, nos apresenta isso. Boa tarde a todos e todas. Que coisa maravilhosa ser parte da solução, né? Então, vim trazer essa fala diante de tantos desafios, né, que nós estamos vivendo, resgatar essa história da Prospera, que começa bem antes do início da Prospera mesmo, começa aproximadamente em 2008, né, quando meus 2 filhos na terra dizem para mim: mãe, não dá mais para a gente continuar apoiando esse tipo de agricultura. E aí eu fico sensibilizada com essa colocação deles e digo, então tá certo, então vamos lá, vamos fazer essa transição. E iniciamos essa transição em 2008, num cantinho da nossa terra, né, de 40 hectares, o marido cede um pedacinho para a gente começar. E em 2012, chega então um programa Produtor de Água, da Adasa, da ANA, né, vários parceiros, e que agora esse ano foi premiado, né, recebeu o 2º lugar, um prêmio internacional, o Water Changemaker, promovido pela Parceria Global pela Água. E aí, quando esse projeto chega e nós abraçamos ele com toda a força, tudo começa a acontecer de uma forma muito fluida, muito natural, e passo a passo essa transição vai se consolidando. Em 2014, dentro desse programa, um pequeno grupo de agricultores se encontram numa capacitação e decidem ali, então, fortalecer a agroecologia no território do Alto São Bartolomeu, que basicamente era, né? Agora a gente já tem uma resistência e um espaço bem grande lá com a restauração através das agroflorestas, mas a produção muito intensiva com o uso de agrotóxicos. Então, em 2015, esse grupo permanece se reunindo todas as quartas-feiras em sistema de mutirão, e tivemos aí mais um ponto determinante no nosso sucesso como associação, como coletivo, de aprovar um pequeno projeto junto ao ISPN, um PPP-Ecos, né? E com esse projeto, então, a associação encontra mais força para realmente se formalizar no ano de 2016, em janeiro de 2016, e dar início, então, a esse fortalecimento da agroecologia e o encontro de uma nova forma de escoar a sua produção através das CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura. Próximo. Nós estamos localizados a nordeste do Distrito Federal. Essa é a região da Bacia do Pipiripau, onde o projeto Produtor de Águas foi implementado, né, como o início do projeto começa aí. A nossa chácara Pé na Terra foi uma das primeiras, foi a segunda a ser implantada. Então, nesse território, nós iniciamos esse trabalho da agroecologia e da Aprospera. Próximo. Essa aí já é a nossa sede, bioconstruída, dentro do apoio do PPP-Ecos, né? O PPP-Ecos apoiou a implantação da associação, a construção da sede, algumas capacitações em agroecologia, e também as capacitações para compreensão e início das comunidades que sustentam a agricultura. Aí nós tivemos a visita, né, do LUC e também da Embaixada da Bélgica,
E a partir desse trabalho, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai encontrando uma ressonância muito grande com outros parceiros, e a gente começa a ter uma força agregada, né, através de instituições do Distrito Federal, federais também, como a Embrapa, ONGs como o WWF, TNC, e isso tudo vai trazendo muita força para esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, a Prospera começa a ter uma visibilidade, participando de diversos eventos que aconteceram em 2017, o Congresso Latino-Americano de Agroecologia, em 2018, o Fórum Mundial da Água, o Fórum Alternativo, e aí nós começamos a receber visitas de diversos países, de diversas outros coletivos, e o trabalho começa a crescer. Essa área é a área da Chácara Pé na Terra, ela tem 40 hectares, lá ao fundo, o córrego, que mais à frente um pouquinho forma o rio Pipiripau. E esse é o retrato de 2012, quando está começando o programa Produtor de Águas. Então, naquelas áreas lá embaixo, todas eram monoculturas, se plantava muito repolho, cenoura e tomate. Então, nessa área, bem no centro ali, não sei se é possível vocês localizarem, abaixo da onde está a casa, bem aqui em cima, no centro é uma nascente. E essa nascente, por desconhecimento nosso, o gado ficava solto, pisoteava tudo, bebia água, e com a chegada do produtor de águas, essa área foi isolada, foram plantadas 8.000 nativas do Cerrado. Então, a gente começou, em 2012, mais fortemente esse trabalho pela preservação, pela restauração. Próxima. E hoje é o resultado, né, de 8 anos aí de trabalho, implantando os sistemas agroflorestais, produzindo alimentos. Eu havia colocado um slide com uma imagem do drone, mas não foi possível, né, Luíse? Porque nessa imagem do drone mostra também essa área acima, onde foram plantadas as 8.000 nativas e a preservação da nascente, né? Ela também já está, a gente já nota ela bem diferente, mas ficou então apenas essa das áreas produtivas que antes produziam em monocultura e hoje produzem aí em diversidade aproximadamente 40 itens de alimentação limpa, saudável, que são direcionadas para os nossos coagricultores. Próxima. De uma outra visão, também mostrando lá ao fundo as agroflorestas, onde nós começamos lá em 2008, que eram apenas 300 ou 400 pés de banana, e hoje nós temos mogno, frutíferas, eucalipto para construção, uma riqueza, uma explosão de transformação. Próxima. Então, a Prospera, com esse trabalho, né, com esse trabalho sendo desenvolvido, todas essas fotos que eu mostrei aí dessa área do Pé na Terra, se a gente tivesse tempo hábil, a gente mostraria também outras realidades do assentamento Osiel Alves, que é um assentamento da reforma agrária, onde nós temos diversos agricultores. Esse aí é um evento que foi também produzido, né, pelo ISPN, então a gente vem fortalecendo essa parceria aí com
muita alegria de ver nessa mesa farta aí o resultado de uma transição agroecológica, de um restabelecimento da vida para todo um território, não apenas para a chácara onde isso foi iniciado, mas se expandindo por todo o território. Próxima. Aí um pouquinho da biodiversidade, da produção de alimentos com vida, com frescor, com saúde, com nutrição. Próxima. Aí um momento de plantio, né? Do lado esquerdo, as mudas, do lado direito, a mesma carretinha que leva as mudas para serem plantadas, traz essa abundância de alimentos, né, para ir para a cidade. Próxima. Próxima, por favor. Então, anterior. Back, please. Aí, um momento também da Prospera, num evento de sustentabilidade no Banco do Brasil, onde a gente leva, né, os produtos, leva os agricultores, leva essa história aí que se consolida a cada dia. Próxima. E aí nós vemos aquele momento assim de ver, né, a nascente, de ver a produção de águas, não só a produção de águas, mas a produção de alimentos, a produção de relações saudáveis, de cooperação, de solidariedade, de preço justo, de autoestima, e tudo que essa comunidade vem recebendo a partir, né, desse trabalho que começou tão tímido em 2008 e hoje em 2021 nós temos essa realidade. Próxima. E aí a gente vê, né, com essa restauração, com essas agroflorestas. Para concluir, né, Luiz? Tá bom. É que eu me empolgo aqui e vou falando. Então, vamos lá. Aí a gente vê, né, a biodiversidade. Próxima. A mesa farta também na guardiança das sementes. Próxima. E agradecer e desejar longa e abundante vida para o bioma cerrado, né? Hoje somos aproximadamente 43 comunidades que sustentam a agricultura no Distrito Federal. Esse crescimento se deve à implantação da Prospera, que a Prospera hoje tem, sempre cresce, né? Mas são 17 comunidades das 43 do Distrito Federal, 17 estão nessa iniciativa, provando que é possível, sim, preservar e ter lucro, e um lucro muito além do lucro financeiro, mas o lucro da sustentabilidade, da biodiversidade e do alimento limpo. Gratidão, desculpa ter extrapolado aí um pouquinho. A gente agradece muito, né? Eu não queria cortá-la mesmo, mas estou consciente do tempo também e assim, espero que vocês tenham mais 5 minutos, senão já fiquem também liberadas. A gente vai conversar um pouco de como a gente pode continuar a trabalhar junto. Mas antes, queria agradecer mesmo de todo o coração a Isabel e Fátima. Acho que mostraram, né, alguns caminhos, né, para soluções e é tão importante a gente realmente, na prática, também trabalhar com as pessoas que no sistema às vezes não estão mais inclusos, né, de alguma forma, que vivem em lugar mais periférico à cidade, mas que trazem os alimentos, né, para essa cidade, para onde a maioria das pessoas estão. Então, realmente, todos nós dependemos, né, de agricultor e sabemos que eles mantêm, né, a humanidade nutrida. E que a qualidade de alimento, claro, pode variar, mas se tiver um ambiente limpo, um ambiente que já tem um uso responsável de produtos, né, se possível natural, para
fertilizar, enfim, controlar alguns plantas invasoras. A gente sabe que também são alimentos mais limpos, mas também são ecossistemas mais sanos, né? E isso faz um planeta mais sano, né? A gente fala muito em inglês de One Health, né? A saúde do planeta, a saúde individual e a saúde dos ecossistemas. E a gente sabe que a atual pandemia, ela está também ligada a, de uma certa forma, um sistema que não seja saudável, porque já está demonstrado que as florestas permitem, né, as florestas e espaços naturais permitem contenção de doenças, né, e absorção delas. Com isso, eu tenho uma pergunta, se vocês têm mais 2 minutos, que seria sobre como, uma pergunta clássica de como podemos escalar, né? Você falou um pouquinho disso, mas se vocês tiverem 2 minutos, uma ideia de como podemos escalar a agroecologia e o agroextrativismo sustentável no Brasil, eu acho que seria muito, muito interessante, porque é isso que estamos precisando. De repente, começando com Isabel, por favor. Obrigada, Luíse. Cara, um país continental, né, para aumentar a escala, a gente precisa de política pública e também de educação, né, de formação, de vontade política. Então, se a gente inclui o agroextrativismo e a agroecologia nos cursos de formação de técnicos, que vão dar assistência técnica, dos agrônomos, que não aprendem isso geralmente nas universidades, engenheiros florestais, que mal estudam a biodiversidade do nosso país, já seria um caminho interessante. Além disso, a gente precisa fortalecer os institutos que dão assistência técnica, né? Então, aí, no nível da política pública, a gente precisa de assistência, orientação que leve em consideração o potencial dos ambientes e a necessidade de restabelecimento da qualidade do solo, da diversidade de alimentos. Então, no nível da política pública, né, não só assistência técnica, mas também incentivos à produção e destravar essas legislações tão complexas que a gente tem no Brasil para, de fato, impulsionar tanto a agroecologia quanto o agroextrativismo. Fátima, um abraço enorme para você. Fátima, por favor, se você quiser também responder. Obrigada, Isabel. Depois de uma resposta tão abrangente aí que a Isabel fez, né, assim, do âmbito, né, dessas ações, o que a gente sonha mesmo e permanece firme no propósito é de que essas comunidades que sustentam a agricultura, que os próprios coagricultores tenham esse engajamento de multiplicar a tecnologia, falando sobre a sua experiência, trazendo novas pessoas para comporem o sistema, né? Porque ele é perfeito, ele dá segurança alimentar, ele dá segurança econômica, nutricional para os agricultores, fixa o agricultor na terra, traz a sua família junto, fortalece esse espaço rural do cuidado, da preservação, porque ele não vai querer vender a sua terra, ele não vai querer entregar a sua terra e ir para a cidade, porque lá ele tem todas as condições de permanecer seguro. Então, para dar escala a isso, seria ter uma conscientização maior das pessoas que já estão usufruindo dessa tecnologia social, dessas CSAs, desse alimento limpo, desse alimento saudável com preço justo. Esses coagricultores nos ajudarem a dar escala, né, e a sociedade acolher mais a iniciativa em escolas, em órgãos públicos, enfim, em todos os lugares que agora já nem estão mais reunidas as pessoas, né? Está todo mundo dentro de casa, mas mesmo assim todo mundo dentro de casa ainda precisa do seu alimento, e quanto mais limpo e nutritivo, melhor para a sua imunidade. Eu acho que seria de forma bem simples isso aí. Gratidão,
resposta tão completa, tão complexa também, tão inspiradora. Eu anoto, né, política pública, né, com certeza para o Brasil é o que precisa, e o lado da educação, né, educação de profissional, educação da instituição, mas também consumidor e esse processo de conscientização que eu acho que está precisando. A educação do consumidor, né? Educação do consumidor também, e em todos os países, né? No Brasil, como na Europa e outros também. Com isso, a gente vai fechando. Agradeço muito. Queria dizer que a gente está pedindo, se tem interesse de continuar com o estabelecimento de uma rede internacional em prol do Cerrado, que até agora não tem nenhuma forma, só a forma que a gente dá, né, de se conectar uns aos outros para trocar conhecimento. Se vocês tiverem, quem está aqui, algumas iniciativas que precisam de mais visibilidade, ou que querem trocar ideias para inspirar, né, outros a fazer, por favor, escreve no chat, ou então pode acessar lá a nossa página do Facebook. A gente tem uma página que se chama Viva Cerrado. Arthur, you can share the link of the Viva Cerrado page. And come back one. A gente tem um e-mail também, vocês podem escrever um e-mail para toda a equipe, e a gente tem também uma página, né, do Cerrado Team, que a gente está querendo cada vez mais utilizar para promover também ações, né, de parceiros em todos os lugares. Com isso, agradeço novamente todos, aqueles que falaram, aqueles que escutaram. A gente pode, se vocês querem, abrir o microfone, dizer uma palavra final, mas senão a gente vai fechar. E, novamente, agradecemos muito e esperamos continuar a trabalhar e encontrar vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada, Isabel, Fátima. Até a próxima. Obrigada a vocês, um abraço, ótima tarde. Valeu, pessoal. Obrigada, Fátima. Obrigada também ao Dom, danado que conectou com o Carlos, né? Lívia também é voluntário. Então tá. Gostei do fundo da sua tela aí, Luiz. Conhece esse lugar aí? Conheço. Enfim, né? É bom, né? Poder utilizar. Beijo, queridas. Um abraço. Tchau, Eu vou gente, ficar um abração. Tchau. aí as pessoas Valeu. brincam, aí a gente não... Tchau. Bye. Tchau, tchau. Tchau, Dom. Vou fechar, tá? Você tá com o seu microfone. Só vou fechar a chamada, mas se quiser falar, tá? Você tem que ativar seu microfone, não consegui te ouvir. Deve ser no microfone embaixo à direita. Vai aparecer se vai embaixo em direita. Eu acho que... Mas tudo bem, né? A gente vai fechar e... Um grande abraço, tá? Eu não tô conseguindo ouvir você. Você teria que ativar seu microfone.
Agora achei o microfone. Achou! Então, muitíssimo obrigado por ter dado tanta atenção para o Cerrado. Só se pensa na Amazônia, ninguém sabe o que é o Cerrado. A atenção internacional é importantíssima. Em termos de articulação, eu pensaria talvez em alguma coisa sobre savanas. Não sabem o que é Cerrado. E outros países, muitos outros têm savana, então talvez tenha algo em comum que não seja só floresta. Interessante. Interessante dessa parte de savana, porque, como eu mencionei, a questão da legislação da União Europeia que está chegando, né? Não foi ainda ratificado, assinado, mas vai chegar, considera desmatamento em floresta, né? E não desmatamento em savana. Não considera, então o risco é realmente de mudar de floresta para savana, né? Então, eu acho que é um bom tema. Hoje a gente está também tendo mais a proximidade com o WWF. Eu ouvi falar que vocês estão também em contato com o WWF da Holanda. A gente teve uma conversa com o WWF da Bélgica e, de repente, seria interessante, sei lá, pensar em algo WWF, Wervel e ESPN, como o WWF presente nos dois continentes. Sim, nós temos um projeto grande com apoio da Comissão Europeia, junto com o WWF, incluímos WWF Holanda, para poder mandar recursos, inclusive, para o Paraguai, porque WWF Paraguai faz parte do projeto, uma parte menor, mas a gente não pode mandar recursos do Brasil para o Paraguai. No Chaco? Sim. No Chaco, aí né? incluímos WWF Holanda, mas por motivos assim de gestão financeira. Sim. Mas estão interessados, sim. Estão interessados. Tá, vamos conversar sobre isso. Eu gostei da ideia de falar de savana e também do Chaco, porque o WWF da Bélgica mencionou também o Chaco. Eu acho que tem interesse lá também. Então, de repente, só o Cerrado é difícil, só o Chaco é difícil, mas já junto dá uma força. Eu já tinha proposto até uma sigla. SOS. SOS. Save Our Savannas. Save Our Savannas. Legal. Vamos aprofundizar. Nossa, meu português, né? Um abraço, Dão. Tudo de bom. Um abração para você. Muito obrigado. Obrigada.